Deus tem feito na sua vida, João Paulo, é notório. Que Deus continue abençoando muito você, sua esposa. Amém. E mais uma vez o Senhor nos dá a oportunidade de estarmos aqui, de adorarmos. E para mim, em particular, esse é um momento muito especial para a minha vida. Obrigado, Adriano. Muito especial na minha vida. E que o Senhor possa ministrar profundamente no seu coração, querido. Para mim, há 21 anos que eu faço parte de tudo isso. E hoje, literalmente, para mim é como se fosse a primeira vez mesmo de algo que Deus tem feito e acrescentado na minha vida. Amém? Eu quero compartilhar com vocês um texto. O pastor Guilherme não pode estar aqui. O pastor Guilherme está ministrando lá na igreja batista em Catanduva. Que o Senhor possa abençoar muito a vida do pastor Guilherme lá. Um amigo do coração, um amigo do peito. E quando ele me deu essa responsabilidade, o Senhor tinha ministrado algo muito forte ao meu coração, muito grande. Eu quero poder compartilhar com você. Você que está aqui, abra sua Bíblia aí comigo, no Evangelho de Marcos, capítulo 2. Você que está na sua casa, que está assistindo agora, que vai assistir ainda, que o Senhor possa ministrar no seu coração, que você possa estar aberto, porque Deus tem para falar para você. Eu entendo que não existe, para mim, quando eu ouço aquelas frases do tipo comparando gerações, para mim não existe geração melhor que a outra, né? A sua geração é a melhor porque Deus te fez aqui, amém? O próprio Senhor Jesus nos diz que basta cada dia o seu próprio mal. Então seus pais tiveram a geração deles, tiveram as suas lutas, as suas dificuldades. Você vai ouvir dos seus pais frases saudosistas, né, que diziam: nossa, naquele tempo o jovem não fazia isso. Mas você vai ver que quando você tiver os seus filhos, você vai falar isso para eles também. Então você vai olhar e vai falar assim: nossa, na minha época que o jovem buscava Deus. Isso é natural, porque nós vamos olhar sempre para a geração que vem de uma forma diferente como nós olhávamos para a nossa. Por quê? Porque a nossa geração, nós fazemos parte dela. Mas eu entendo que essa geração, a geração de vocês, tem grandes desafios que a minha geração não tinha. Tem lutas que a minha geração não tinha. Por exemplo, eu posso dizer, e aí eu não gostaria que você risse, mas eu posso dizer que eu nasci antes da internet. E eu nasci antes da internet. Eu nasci antes da internet. Então quando eu era pequeno e minha mãe dizia assim: parece que nasceu primeiro que a rua. Aí não, porque eu não tinha nascido primeiro que a rua. Mas se falar assim: parece que nasceu primeiro que a internet. Eu nasci primeiro que a internet. Pelo menos da forma que nós conhecemos hoje, sim. Então eu entendo que hoje tem desafios que você encontra que eu não encontrava lá atrás na minha adolescência. Mas algo que eu posso afirmar com toda certeza do meu coração é que passa geração e geração e gerações e gerações, existem algumas coisas que não vão mudar. E a palavra de Deus é uma delas. A palavra de Deus, ela não muda. Ela permanece para sempre. O poder da sua palavra também não muda. Nós temos o costume às vezes de falar algo e depois dizer assim: não está mais aqui quem falou. Amado, isso não existe. Você falou e você está ali. Você pode falar algo e ir para Plutão, e na hora que você voltar, ou quando lembrarem de você, eles vão falar assim: foi para Plutão porque falou aquilo. Então, você não consegue retirar o que você falou. A palavra tem poder, são coisas que não mudam. Você pode se retratar depois. Não muda também o que eu quero compartilhar com vocês a respeito daquilo que as pessoas podem fazer na nossa vida. Eu quero mostrar para você, através da palavra de Deus, a importância de nós sabermos quem nós iremos levar conosco, que é o tema da mensagem. Quem eu vou levar comigo? Quem vai caminhar comigo? E a palavra de Deus diz assim, Evangelho de Marcos, capítulo 2, do versículo 1 em diante, diz assim: dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa.
Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Versículo 3: alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente em que se estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Amém? Feche seus olhos. Senhor, nós te glorificamos pela tua palavra, te glorificamos pela tua igreja, pelos teus jovens, adolescentes, te glorificamos porque tudo é para o Senhor, ó Pai. Ministra aos nossos corações, ministra aqueles que estão em suas casas, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Querido, se você prestou atenção no texto, eu quero que você preste atenção muito nesse texto, porque ele nos ensina. Ele fala assim que Jesus estava voltando de novo em Cafarnaum. Isso nos mostra quem já havia passado por lá. Como eu gosto muito de estudo da palavra, eu sempre me atento a esses detalhes. Foi mais do que uma cura de um paralítico. Algumas coisas aconteceram no decorrer dessa passagem. Então Jesus estava de novo em Cafarnaum. O texto fala isso, que ele voltou e entrou de novo em Cafarnaum. E a Bíblia diz assim que muitas pessoas foram para lá. Lucas, o evangelista, o evangelho de Lucas vai dizer que naquela multidão que estava lá na casa com Jesus, ou em volta da casa, haviam líderes religiosos. Lá no evangelho de Lucas diz assim que haviam fariseus, mestres da lei. Então eu preciso entender que as pessoas que estavam ali não era somente uma multidão esperando que Jesus fizesse algo. Ali também havia líderes religiosos, mestres da lei. E se você já leu algum dos evangelhos, você vai ver que esses mestres da lei muitas vezes tentavam pegar Jesus em alguma palavra, tentavam fazer alguma pergunta para que Jesus respondesse alguma coisa que fosse errado. E você vai ver isso um pouquinho mais para frente nesse texto mesmo. Se Jesus falasse algo que eles não concordavam, eles tinham motivo para prender Jesus. Mais para frente vocês vão ver que eles falam que Jesus tinha blasfemado. Então essa multidão estava na casa onde Jesus estava. Quando Jesus entra nessa casa, e aí a Bíblia diz assim que ele começava a ensinar ali naquele lugar, e a multidão começa a chegar, algumas coisas começam a acontecer, e eu quero que você preste muita atenção, porque nós falamos assim, quem nós iremos levar conosco, mas não levar a uma sorveteria, uma empadaria, como o pessoal estava falando, não levar a um evento. Quem você vai levar na sua vida, quem você vai levar na sua existência, quem vai caminhar com você. Conversando com uma adolescente, conversando isso com a minha filha também, nós estávamos falando que nem sempre aquelas pessoas que estão conosco lá no começo, não quer dizer que elas estarão conosco para sempre. A vida, ela é assim. A trajetória da vida faz com que pessoas entrem e saiam da nossa vida o tempo todo. Um dos meus grandes amigos, que eu conheço desde os 3 anos de idade, chama-se Cleito, nós somos amigos até hoje. Nós estávamos nos falando hoje, isso nunca mudou, só amadureceu. Porém, tem pessoas que chegam na nossa vida, que chegaram na minha vida talvez ontem, ou há um mês, e já não estão mais. Existem pessoas que vão permanecer, outras pessoas vão embora. E isso faz parte da nossa vida. Então, eu preciso primeiro que você entenda uma coisa. Quem está com você é importante. Eu não estou dizendo no sentido de o Adriel é importante para mim, não é esse sentido. É importante quem caminha com você. A Bíblia diz assim que no meio dessa multidão, o evangelista Lucas, aliás, o evangelista Marcos e Lucas também, e Mateus também, eles dão destaque para 4 homens levando um paralítico. A multidão é enorme, multidão, aglomeração.
Saudade de uma aglomeração, né? A multidão era enorme, Jesus ficava na porta. Mas no meio de todas essas pessoas, 5 personagens chamaram a atenção de Jesus. 4 homens, 4 jovens e um paralítico. Eu preciso que você entenda que quem anda com você, quem você vai permitir estar com você, isso é extremamente importante, porque isso chama a atenção. Eu não vou me aprofundar agora nessa parte, porque nós entendemos que esses homens levaram o paralítico até Jesus. Ele era paralítico, não andava. Nós entendemos que ele não andava, porque a Bíblia diz assim, que ele estava num leito. Se fosse uma paralisia em uma das mãos, dos braços, ele andava, mas ele estava num leito, numa cama, numa maca. Mas as pessoas que andavam com ele, que estavam junto dele, quando ouviram falar de Jesus, foram levá-lo até Jesus. Por que isso é importante? A Bíblia diz assim, lá no Evangelho de João, se não me falha a memória, que havia um homem junto a um poço na cidade de Betesda. Ele estava ali, e quando Jesus chega nele e pergunta, você quer ser curado? A resposta dele é, Senhor, não tem ninguém que me leve. Ele estava ali há décadas, há muito tempo, e não tinha ninguém que levava ele para a água. Olha só a importância de você entender quem está com você. E um dia, Jesus chega numa cidade, como o texto fala de novo, talvez, provavelmente, esses homens já ouviam falar de Jesus, já tinham ouvido falar de Jesus, e aí quando Jesus volta, eles pensam assim, temos a oportunidade agora. O nosso amigo é paralítico, nós vamos levar lá. Em um dia, o homem lá no poço, que precisava ser levado até a água, para ser curado, o texto diz assim, que ninguém levava ele. Imagina, uma multidão, e ninguém naquela multidão é importante, o suficiente para conduzir o homem ao poço, as águas que se moviam. Querido, talvez você já se sentiu assim no meio de uma multidão, e a multidão não se importa com você. Por isso, jovem, é importante que você entenda quem está junto com você, porque quem está junto com você é importante. Diz a palavra de Deus lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33, que as más conversações, elas corrompem os bons costumes. Parece um puxão de orelha de pai, de mãe, mas é isso que a Bíblia diz. As más conversações, elas corrompem os bons costumes. E essas más conversações, isso faz muito sentido para vocês hoje, porque a maioria dos relacionamentos de vocês se passam pelas redes sociais. Os lugares onde você conversa. Antigamente, quando nós não tínhamos acesso a isso, para eu conversar com um dos meus amigos, eu tinha que ir na casa deles. Mas depois que eu voltava para minha casa, sem celular, acabava as conversações, ficavam as memórias, os pensamentos. Mas agora não. Agora é muito fácil eu acordar às 3, 4 horas da manhã e entrar e achar alguém online, se eu quiser. Então hoje isso se aplica para nós, talvez de uma forma diferente, porque hoje você tem acesso a pessoas de uma forma muito mais fácil, mas a Bíblia diz que as más conversações, elas corrompem os bons costumes. Conversando com o pastor Valcir, eu gosto de falar a respeito disso, porque é meu discipulador, meu paizão, e para mim é muito importante, de tempos em tempos, conversar com ele. Às vezes eu chego nele e falo, pastor, vocês são de descarrego. Para mim é importante isso acontecer, e ele disse para mim essa semana, eu comentei com ele, aliás, ele disse para mim ontem, ou hoje, se não me falha a memória, comentando com ele, pastor, eu vou ministrar a respeito disso, hoje de manhã, pastor, eu vou ministrar essa palavra, e ele disse assim, olha, as 5 pessoas mais próximas de nós, exercem muita influência na nossa vida, e eu concordo.
E para entrar nisso, eu quero que você guarde algo no seu coração. Primeiro, quem está com você é importante, não a pessoa é importante, mas quem anda com você, é importante que você preste atenção nisso. É importante que eu entenda o que está acontecendo ao meu redor. É importante que eu saiba diferenciar se eu estou num lugar, no meio de uma multidão, e ninguém se preocupa comigo, ou se eu estou no meio de somente 4 pessoas e elas estão me levando para algo bom. E aí nós vamos entrar na segunda questão, que é: quem está comigo me influencia. E aí você pode dizer: não, eu sou de opinião, eu sou firme, ninguém me influencia. Não, amado, te influencia. É só você ver e fazer uma análise sincera no seu coração do quanto que você se parece nas conversações com essas pessoas que são mais próximas de você. Ou como aprendi com o pastor Valcir, as 5 pessoas mais próximas. O quanto que isso nos influencia. Eu disse uma vez para o Adriel, falei: Adriel, você anda na rua e você tira a camisa, todo mundo que está junto com você tira também. Você chuta uma lata de lixo, os outros também chutam. Isso é verdade. Estou falando do Adriel porque amanhã o Adriel está indo para o seminário. Glória a Deus. Isso mostra o quanto não influencia. Eu falei: Adriel, você precisa ser líder, cara, né? As pessoas que estão próximas de você influenciam muito e muito na sua vida. Era muito fácil, mesmo eu, às vezes precisando acordar às 4 da manhã, era muito fácil encontrar eu meia-noite, 1h, acordado. O Andrei que o diga, né? Quando eu me casei, aí eu olhava os meninos ali, às vezes indo para a cama cedo, e aí eu ficava indignado, porque todo mundo dormia, e eu tinha uma dificuldade para dormir, porque hoje dá 9h, 9h30, então já estava procurando cama. Porque aqueles que estão próximos de você te influenciam de alguma forma. É mentira minha? É só se você ver, se você é casado com o seu cônjuge, se você namora há um certo tempo, se você tem amigos a quais você é muito ligado, eles geram uma influência. E aí, querido, eu quero te mostrar que essa influência, às vezes ela é positiva e às vezes ela é negativa. A Bíblia ela nos relata uma história. Hoje o Senhor me fez lembrar desse texto. A Bíblia diz assim, lá no livro de 2 Crônicas, um rei chamado Roboão. Esse rei era filho de Salomão. Salomão era um homem de Deus, foi um homem de Deus, muito sábio. Quando Roboão foi reinar, diz a palavra de Deus lá em 2 Crônicas 10, 9, capítulo 10, do versículo 1 em diante, que quando ele assumiu o reinado, ele foi pedir conselhos. E diz o texto que a primeira coisa que ele faz é, ele chega nos anciãos, nas pessoas mais velhas, nas pessoas mais experientes. E o texto diz assim, que haviam convivido com o pai dele, que tinham conhecido o pai dele vivo. E ele chega nessas pessoas e pede conselho. E esses homens mais experientes dizem assim para ele: olha, trata o povo com amor, trata o povo com respeito, com benignidade, você vai ganhar eles. Só que o texto diz que ele preferiu não ouvir os anciãos, os mais experientes. E o texto deixa claro, né, em 2 Crônicas, que ele vai nos seus amigos que tinham crescido com ele e serviam ele agora. Roboão chega neles e fala assim: os anciãos me falaram isso, os anciões me falaram isso. O que vocês dizem? Eles dizem assim: olha, falou para tratar o povo bem? Não. Diz assim que se o seu pai açoitou eles, você vai açoitá-los com escorpiões. Seja duro com eles, porque você vai ganhar o povo. E aí a Bíblia diz assim que Roboão
resolveu escolher o conselho de quem ele convivia da infância e que agora eram servos dele. Sabe o que eu lembrei nesse texto? Mas como assim? Conviviam com ele na infância e agora eram servos dele. Eu vou tentar usar um exemplo. Todo mundo aqui conhece um jogador chamado Neymar. E todo mundo conhece que existem o pessoal que são chamados de parças do Neymar, né? Aqueles que, quando Neymar ele é transferido de time, de país, eles acompanham, o Neymar os escolhe para acompanhá-los. São amigos, são íntimos, não há nada de errado nisso. São próximos. Eu quero do meu lado quem é próximo de mim. E foi isso que me fez pensar nesse texto. Roboão cresceu com alguns jovens, eram parças, eram amigos, e agora esses jovens servem ele, estão sempre próximos. Roboão conseguiu um cargo para eles ali. E Roboão toma essa decisão de ser influenciado por esses amigos que deram conselhos que aparentemente eram bons para eles. O texto diz assim, lá no finalzinho do reinado de Roboão: e Roboão fez o que era mal perante o Senhor. E entenda uma coisa, querido, às vezes o seu amigo, a sua amiga, ele não quer o teu mal. Num conselho, numa coisa que ele te indica: ah, você está sofrendo? Toma isso, usa isso, porque talvez isso faz bem para ele, mas isso vai de encontro, vai em confronto com os seus princípios, os seus valores, aquilo que a Bíblia estabelece para você como critério de fé, de prática, de vida. Porque você tem um alvo, filho, você tem um foco. O apóstolo Paulo diz assim: esquecendo das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus. Você tem um alvo. Existe algo destinado para a sua vida. Em algum momento, você que está aqui ouviu falar de Deus e se decidiu por Ele, talvez ainda não. Se não decidiu, se decida por Deus. Então você tem valores, você tem princípios estabelecidos nos céus para a sua vida, jovem. E aí talvez alguém vem te oferecer, vem te ofertar algo que para ele foi bom, mas não é para você. Porque ao ouvir os seus amigos mais próximos, Roboão foi influenciado negativamente. E diz a palavra de Deus que ele foi um rei que agiu mal perante o Senhor. Porém, por outro lado, nós temos a vida de Moisés e Josué. A Bíblia diz assim que quando Moisés entrava na tenda, está lá em Êxodo 33, quando Moisés entrava na tenda, a presença de Deus, a nuvem de glória, descia sobre a tenda. E o texto lá no versículo 11, diz assim, que Josué, seu servo, ficava ao lado da tenda e não se apartava dela. No final da vida de Moisés, Moisés reúne o povo para dar palavras para o povo, direcionamento para o povo. Quando Moisés morre, Josué assume o seu lugar. E no final da vida de Josué, o que ele faz? Ele reúne o povo, faz a mesma coisa que Moisés fez. Querido, tenha do seu lado pessoas que te influenciam para o bem. Quem está do seu lado, é importante você olhar quem está do seu lado, é importante. E é importante que você tenha saiba identificar que ao seu lado você tem pessoas que te influenciam para o mal, e você tem pessoas que te influenciam para o bem. Quem você quer do seu lado? Quem você quer que caminhe com você? E te influencia sim. Veja o quanto sua conversação mudou por conta das pessoas que estão ao seu lado. Veja coisas que você na sua vida decidiu fazer porque fulano fez, porque o outro fez. Veja tudo que já aconteceu na sua vida.
por conta das pessoas que andam com você, com certeza você vai se lembrar que alguma coisa errada que você fez, alguém estava lá com você. Como você também vai se lembrar que alguma coisa boa que você fez, tinha alguém lá. Eu gosto muito de mencionar o pastor Gui, porque de vez em quando eu não estava ministrando, ele vinha: e aí, Tom, já está preparado? Sempre tentando me puxar para cá. Isso faz diferença na sua vida, faz diferença em você. Não seja orgulhoso em pensar que você não precisa, ou que você não sofre influência das pessoas que estão ao seu lado. Você sofre influência sim, nas suas vestimentas, porque é natural que você procure um grupo que você se identifique. Isso é normal, é normal. O que não é normal é você deixar que este grupo, que essas pessoas te influenciem para algo negativo, algo que vai minar a sua vida, que vai te consumir aos poucos, que vai te colocar em situações desagradáveis. É interessante que você perceba isso. Em quais grupos de WhatsApp você está sendo inserido? Em qual lugar que estão te conduzindo? Não tem problema. Será? Eu gosto muito da passagem do filho pródigo, porque a Bíblia diz assim que o filho pródigo, ele tinha princípios religiosos. É só você ver quando ele resolve voltar e ele pensa assim: eu pequei contra Deus. Então ele sabia, ele conhecia Deus. E se nós entendemos aquele contexto, e ele falar que ele pecou contra Deus, muito provavelmente fosse judeu, por conta daquele contexto. E se nós estudarmos mais um pouquinho a fundo, nós vamos lembrar que os judeus, principalmente naquela época, não tinham contato com porcos, porque eram animais considerados imundos. Esse jovem morava com seus pais. Um dia ele resolve tomar uma decisão, sai de casa, vai viver sua própria vida, pega os bens que o pai lhe dá, gasta seu dinheiro, e no final da sua vida, lá naquele momento, ele está cuidando de porcos. Aquilo que lá no começo para ele era pecado, que era algo que ele não podia nem tocar, agora ele é cuidador. A má influência, ela faz com que você, no começo você rejeite alguma coisa. Você rejeitava, não, porque Deus não aceita. No final você está tratando aquilo como se fosse normal. No começo você dizia assim: olha, eu vou estar nos cultos de jovens, na célula dos jovens, vou estar nos cultos, na escola bíblica dominical, vou fazer de tudo que a igreja proporciona para buscar a Deus, e você participava. Hoje você já pensa assim: eu não preciso estar na igreja para buscar a Deus. E aí você vai ver o quanto você está caminhando para baixo, porque aí você já começa a deixar aquilo que te aproximava. Eu tenho mais amigos que fazem coisas por mim fora da igreja do que dentro. Permanece lá para ver qual fim que você vai ter. Os meus amigos, eles querem o meu bem, será? Aprenda a diferenciar uma coisa. Às vezes ele quer o seu bem, porque aquilo é bom para ele, mas lembre-se, não é bom para você. Bom para você, amado, é aquilo que o Senhor nos ensina através da tua palavra. E eu tenho certeza que alguém você conhece, que você pode olhar e falar assim: esse meu amigo, essa minha amiga, ele serve a Deus, ele tem algo de bom para mim. E aí, para caminhar para o fim, eu tenho uma pergunta: quem eu vou levar comigo? Agora que eu sei que eu preciso dar importância ao meu redor, eu preciso dar importância. Agora que eu sei que as pessoas me influenciam, e influenciam mesmo, por mais que você negue, você é influenciado pelas 5 pessoas mais próximas de você, que você tem mais convívio. E isso tem que nos fazer tomar muito cuidado, porque quem trabalha às vezes passa mais tempo no trabalho do que em casa, do que com a esposa, do que com o esposo, do que com os filhos.
Você é influenciado sim, para o bem ou para o mal. Você sempre vai ter alguma marca de outra pessoa em você. Isso é natural. É natural o seu convívio em grupos. É natural que você goste de conversar assuntos e você encontrar alguém que gosta de conversar sobre. Isso é natural. Mas como eu disse, não se esqueça, não é natural que essas influências coloquem um fim à sua vida, à sua história, te levem para maus caminhos, te levem para uma vida de rebeldia. Amado, você tem capacidade para ser um influenciador. Mas quem eu vou levar comigo? E aí, querido, eu quero falar de um texto com você, que hoje, enquanto eu estava preparando a ministração, nem se passava, durante a semana esse texto não se passou pela minha cabeça, mas hoje, lendo a Bíblia, eu me lembrei desse texto, de João capítulo 6, do versículo 60 em diante. A Bíblia diz assim, que Jesus estava pregando. Jesus não tinha só 12 discípulos, tá? Alguns textos deixam claro que Jesus tinha muitos discípulos, muitas pessoas que seguiam Jesus. Isso fica claro quando Jesus envia os 70, por exemplo, que vai de 2 em 2. Mas em um determinado momento Jesus traz uma palavra, e essa palavra é uma palavra dura, uma palavra difícil. O autor do Evangelho de João, ele vai dizer assim que alguns daqueles que estavam começaram a ouvir, e o texto é claro, e eles falaram assim: essa palavra é muito dura para nós, essa palavra é muito difícil. E o texto diz assim, lá no Evangelho de João, que alguns começaram a se retirar, abandonar Jesus, porque a palavra era dura. Porém ficaram os discípulos, os 12. E aí Jesus olha para os discípulos que ficaram e diz assim: por acaso vocês também querem sair? E eu quero que você entenda uma coisa. Você não vai ver Jesus falando assim: não, multidão, eu vou mudar meu discurso. Não, eu vou mudar as minhas palavras, volta, não vai embora não. Tem um jeitinho brasileiro, tem algo que eu posso fazer para vocês aceitar. Não, a palavra foi dura, mas espera aí que eu posso mudar isso. Jesus não faz isso. A palavra não muda, é a palavra de Deus. Ela não muda. A palavra foi dura, mas os discípulos ouviram as mesmas palavras, os que ficaram. Todo mundo escutou a mesma coisa. Por que uma parte foi embora e a outra ficou? Jesus não fala assim, ó, por que vocês estão indo embora? Volta. Jesus não faz isso. Jesus olha para quem fica e fala assim: vocês querem ir também? Ah, mas se eu permanecer na palavra, pessoas vão me abandonar. Meu amado, se te abandonaram, deixa aí. Solta. Libera. Eu digo muito para os meninos, para a Aninha, que eu amo muito as pessoas. Amo. Mas eu amo também o valor que Deus me dá. Jesus deixa que aqueles discípulos vão. E ainda por cima indaga a respeito dos que ficaram. Vocês querem ir também? Eu não estou aqui estimulando você a fazer loucura, sai abandonando todo mundo, não. Mas foi eles que saíram. Não foi Jesus que os dispensou. E aí, os discípulos ficaram, alguns. E quando Jesus pergunta para os que ficaram e diz assim: vocês querem ir também? Pedro toma a frente e diz assim: Senhor, para onde nós iremos, se só o Senhor tem palavra de vida? O que para uns era palavra dura, para o outro era palavra de vida. Jovem, quem que eu vou levar comigo? Eu vou levar comigo aqueles que estão dispostos a trilhar o mesmo caminho que eu, aqueles que estão dispostos de ir na mesma direção que eu, aqueles que estão dispostos a olhar e o mesmo Deus que eu sirvo. Chega de abandonar valores, chega de abandonar princípios, chega de normalizar aquilo que não é de Deus.
Deus, Ele nos dá a oportunidade de restauração. Ah, Tom, mas você já foi isso, já fez isso, já fez aquilo. Mas Deus nos dá oportunidade de restauração. E na oportunidade de restauração, eu preciso reconhecer quem é o meu Deus. Para onde você está caminhando? Que direção você está indo? O Senhor, Ele te conduz, mas as pessoas que estão com você querem caminhar com você? Ou elas estão tentando mostrar para você que o caminho não é tão bom assim? Aí eu vou voltar com você lá no texto de Marcos capítulo 2. Porque eu não vou levar comigo quem me influencia negativamente. E quando eu disse levar comigo, querido, é na caminhada, na trajetória da vida. Quem eu vou levar comigo? Quem vai me ouvir e entender que eu pertenço a Deus. Eu tenho amigos de fora da igreja, que um dia eu fui fazer uma brincadeira com ele. Brincadeira assim, simples entre nós, amigos de serviço, e ele falou assim: jamais, se for desse jeito para mim, jamais eu vou fazer isso para você. E aí eu falei: aí sim, é meu amigo, é de fora. Eu fui fazer uma brincadeira com ele, e ele entendeu que aquilo não servia para mim, que era algo ruim para mim, e ele falou assim: isso jamais eu vou fazer para você. Você ganhou meu respeito. Porque se a pessoa olha para você, mesmo que ele não participar de uma igreja, mas ele olha para você, ele te respeita por quem você é, respeita o seu Deus, respeita a sua fé, não te oferece as coisas que sabe que não é bom para você, tudo bem, você vai olhar com outros olhos. Mas, querido, se te leva para o mal, você precisa zelar pela tua vida. Se te afasta dos caminhos, zele pela sua vida. Preciso levar comigo quem vai me levar para Cristo. Aqueles 4 jovens de lá de Marcos capítulo 2 pegaram aquele paralítico, e eu já fico imaginando, já fico viajando, né? Porque se fossem jovens iguais hoje, a gente já zoava, né? Imagina, pegando 4, nós em 4 carregando o Andrei na maca, eu já soltava um pouquinho, desculpa, foi sem querer. Você já ia brincar, imagina, vocês levando, mas porque não há problema de você ter esse comportamento, de você ser alegre, de você viver, expressar a sua juventude, não há problema nisso. E aí você levando lá para Jesus está lá, vamos levar ele lá, vamos pegar ele de surpresa. Aí você vai lá, deita aí nessa maca aí, deita aí nesse carrinho de, sei lá, de supermercado. Nós vamos levar você lá. Não, entra aí no carro, coloca ele no banco de trás do carro. Aí leva até Jesus, e o texto de Marcos capítulo 2 fala algo tremendo. Porque o texto fala assim: alguns foram ter com ele conduzindo um paralítico, levado por 4 homens, e não podendo se aproximar de Jesus por causa da multidão, presta atenção, descobriram o telhado, o eirado, e no ponto correspondente ao que que Jesus estava, fazendo uma abertura, baixaram o leito que estava enfermo. Aqueles jovens levaram aquele paralítico ao ponto correspondente, ao lugar certo, ao lugar exato. Não havia a possibilidade de medir esforços para poder fazer o bem. Isso faz diferença de quem anda com você, faz diferença na sua vida. Porque quem quer o seu bem, não mede esforços, faz sacrifícios. E quando você quer o bem de alguém também, né, não vamos só sugar, você também não mede esforços. Eu imagino aqueles homens tentando olhar pelo vãozinho da porta. Como que a gente vai fazer chegar em Jesus? Como? Que jeito? Abre um buraco no teto. Você é louco? Eu sou. Abre um buraco no teto que dá certo. Então vai, mas fica espiando para ver se o dono da casa não vai ver. Aí vai lá, faz, mas que lugar? Precisa medir certinho. Precisa olhar para a gente não abrir no lugar errado. A gente faz o buraco no teto e sai no banheiro. A multidão precisa ser onde Jesus está. Então vai, um mede, sempre tem um mais inteligente, faz a logística,
da caminhada, onde vou ter que furar, onde vou ter que quebrar. Aí eu fico imaginando Jesus pregando, falando, ó, é chegado o reino dos céus, e a mensagem de Jesus, aí quando vai cair um pouquinho de sujeira, porque abriu o telhado, aí Jesus olha, vê uma cama descendo, um leito, uma maca descendo, com um paralítico em cima. Já pensou? O susto, o Senhor já deu um grito, descendo, no ponto correspondente que Jesus estava, então está descendo muito provavelmente na frente, sei lá, ao lado, mas muito próximo de Jesus. A primeira coisa que Jesus olha nem é o paralítico, é as pessoas que estão com ele, porque o texto fala assim, Jesus vendo a fé deles, disse ao paralítico, perdoados estão os seus pecados. E aí, pronto, a casa caiu, trouxe o menino aqui para ser curado, ele teve os pecados perdoados. Se eu estou no meio dos 4 jovens, você tinha mais pecado do que paralisia. Você tinha podre, hein? Que Jesus falou primeiro dos seus pecados, em vez de falar sobre a sua perna machucada. Mas só que aí os fariseus, os líderes, os religiosos falaram assim, olha, ele está pecando porque ele está perdoando pecado, e só Deus pode perdoar pecado. Aí Jesus fala assim, ó, se é difícil para vocês, qual que é mais fácil? Eu falar, perdoados estão os seus pecados, ou ao paralítico levanta e anda? Para você saber que o Filho do Homem, Jesus falando, tem poder para perdoar pecados, eu digo ao paralítico, levanta e anda. E aí aquele jovem paralítico, homem paralítico, levanta, pega o leito, a maca, a sua cama. E não pense em cama do jeito que você está pensando aí na sua cama, sabe? Porque só o colchão hoje carregar é pesado. Uma maca, um leito, e sai andando. Olha o que a atitude daqueles jovens, aqueles 4 jovens que influenciaram, fizeram com ele. Fizeram de um paralítico, um homem que caminhava debaixo da bênção de Deus, curado, perdoado, restaurado. É importante quem você vai andar junto. É importante com quem você vai caminhar. É importante quem você vai permitir que esteja ao seu lado. Sim, quem você vai permitir que esteja ao seu lado, porque é uma permissão sua. É importante quem você vai escolher estar ao lado. Sim, porque é uma escolha sua com quem você quer andar. E aí, aquela frase, aqueles ditados populares que você já deve ter ouvido algum, que dizia assim, pardal que anda com morcego acorda de cabeça para baixo, né? Canarinho que anda com João de Barro vira servente de pedreiro, né? Nada contra servente de pedreiro, porque eu fui por muito tempo. Mas para mostrar para você quem você anda, se você não tomar cuidado, você se torna igual. Quem você quer do seu lado? Com quem você quer parecer? Quem você quer influenciar? Com quem que você quer que as pessoas que andam com você se pareçam? Coloque-se de pé. Você tem um alvo, eu quero crer assim. Se você ainda não tem, filho, escolha Cristo, mas escolha de verdade. Escolha a família de Cristo, mas escolha de coração aberto. Escolha estar ao lado de pessoas que vão te conduzir a Cristo, ou que serão uma boa influência para você. Pessoas que vão te levar para um bom caminho. Pessoas que vão fazer o bem para você e que você vai poder fazer o bem para elas, de coração aberto. Não é possível ter paz com todo mundo, mas é possível você escolher com quem andar e pedir para que o Senhor toque o seu coração. Você já recebeu alguma proposta negativa? Alguma coisa que tentaram te influenciar? Presta atenção. Presta atenção nas suas conversas. Presta atenção nas mensagens que você troca. Presta atenção nos sites que você entra. Presta atenção nas coisas que você publica.
Porque quem está com você é importante que você conheça. Quem está com você vai te influenciar de alguma forma. Então quem eu vou levar comigo, Tom? Eu vou levar pessoas que me levam para Cristo. Eu vou levar pessoas que queiram respeitar a minha caminhada. Eu vou levar pessoas que aceitem quem eu sou como servo, filho de Deus. Que vão aceitar o que eu falo, que vão me respeitar quando eu falar. O Senhor quer usar a sua vida mais como um influenciador do que como alguém influenciável. Vamos louvar ao Senhor. O ministério de louvor vai louvar com um hino. Eu quero que você reflita no seu coração, na sua mente. Quem são as pessoas que caminham com você e o que elas têm exercido na sua vida? O que você tem feito da sua história? Se o Senhor nos levar hoje, quem você influenciou e como você foi influenciado? Escolha servir a Cristo, escolha ser servo de Cristo, escolha influenciar em nome de Jesus. Escolha ter amigos que te conduzam a Cristo. Escolha ser um amigo que conduz alguém a Cristo. E você vai ver o que Deus pode fazer na sua vida. Que Deus venha abençoar muito a vida do Tom, pastor Adailton. Que Deus venha derramar bênção sobre a sua casa, sobre a sua família. Amém, queridos? Nós já vai estar encerrando já. Eu quero dar uns avisos. Amanhã temos a nossa teologia, quem quiser estar participando com a gente. Tem um cara fera dando aula para a gente. Né, pastor Tom? E também temos nosso culto das 17 horas e das 20 horas. Aqui na avenida e nas 8 horas da manhã lá no Jardim Santa Clara. Amém? Eu já vou estar orando para nós estar encerrando. Levanta a tua mão direita assim para o céu. Pai, em nome de Jesus, Pai, eu venho te pedir, Espírito Santo, Pai. Obrigado, Pai, por essa noite, Pai, por estar na Tua presença, Pai. E obrigado, Pai, por nós vir aqui, Pai, receber, Pai, mais de Ti. Espírito Santo de Deus, Pai, guarde, Pai, cada vida, Pai. Guarda, Pai, cada jovem que está aqui. Pai, eu venho te pedir também, Pai, guarda a vida, Pai, do pastor Guilherme, da pastora Letícia, Pai, do pastor Valcir, da pastora Débora, Pai. E em nome de Jesus, Pai, que o Senhor leva, Pai, nós, Pai, em segurança para nossas casas, Pai. Leva nós, Pai, em segurança, Pai, aonde nós for, Pai, após nós sair daqui, Pai. E em nome de Jesus, Pai, te pedimos, Pai, te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém.